Olha, o Sindicato dos Rodoviários orienta os motoristas do transporte coletivo em Sorocaba e região para levar apenas o ônibus com passageiros sentados. Isto significa dizer que em horário de pico, portanto, vai ficar gente no ponto de ônibus esperando por uma outra viagem. Não é isso, Fernanda Belo? Você está no Terminal Santo Antônio, em Sorocaba. Quais são as informações? Boa tarde. É isso mesmo, é o que vai acabar acontecendo, né, Barazal? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Como você disse, então, o Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região acabou orientando os trabalhadores do ônibus, né, os motoristas, cobradores, que nesses horários aí passassem, evitassem aglomerações. Por isso, eles vão estar funcionando apenas como segue a orientação de passar com os passageiros apenas com eles sentados no transporte público. Sendo assim, nesses horários de pico, não vai ter então espaço para essas pessoas que estão esperando o ônibus vai acabar passando direto e essas pessoas vão ter que esperar o próximo ônibus. Sendo que a gente já vem acompanhando toda essa história e a movimentação aqui, a frota já está operando com apenas 40% dos ônibus, naquele horário de domingo, né, que funciona das 5 horas da manhã até as 9 horas da noite. O que o sindicato, então, solicitou à Urbis, a empresa que administra o trânsito e o transporte aqui na cidade de Sorocaba? Foi solicitado o aumento dessa frota de ônibus para que as pessoas conseguissem utilizar este transporte e evitasse justamente essa situação que vai acabar acontecendo das pessoas ficarem esperando um pouquinho mais ali no ponto de ônibus porque não conseguem entrar no ônibus já que o ônibus está ficando cheio. Segundo o sindicato, está tendo muita aglomeração, as pessoas estão saindo mais de casa. A gente está até aqui no Terminal Santo Antônio, como você disse, a gente já está acompanhando, reparando que tem realmente muito mais gente já utilizando esse transporte coletivo. Sendo que a orientação é que apenas as pessoas que trabalhem nos serviços essenciais, aqueles que a gente vem falando, farmácias, supermercados, né, os profissionais da área da saúde, podem utilizar esse transporte coletivo. A gente já vê que a movimentação por aqui está bem maior. Então, o sindicato solicitou, por conta desse aumento no número de pessoas utilizando o transporte, para evitar aglomeração, que essa frota fosse aumentada. Hoje, como eu disse, então, a frota está sendo operada com apenas 40%. Mas, então, o que a Urbis, a empresa que administra o trânsito e o transporte aqui na cidade, respondeu? Disse que isso vai contra tudo o que está sendo dito agora, que é aquela questão da orientação de ficar em casa. A Urbis informou por meio de nota que caso o transporte, né, fosse aumentado, caso essa frota seja aumentada aí em 80%, que é, segundo o que a Urbis vem dizendo, a solicitação do sindicato, isso vai contra aquela orientação que a gente vem falando aí de ficar em casa. E justamente se tiver mais ônibus aí circulando pela cidade, vai incentivar com que as pessoas saiam de casa e comecem a circular. A gente já está vendo que mesmo com a frota reduzida, as pessoas estão saindo um pouquinho mais de casa, sim. A gente consegue observar que tem bastante movimentação na rua. E é a questão que o sindicato vem falando, os ônibus estão começando a ficar cheios, aglomerados. Por isso a orientação do sindicato para os trabalhadores, tanto os motoristas como os cobradores, é que não peguem mais passageiros do que cabe no ônibus. Então, os passageiros só vão poder circular no ônibus mesmo quando eles estiverem sentados. Então, se o ônibus já estiver cheio, a pessoa estiver esperando no ponto de ônibus, o ônibus vai acabar passando e a pessoa vai ter que esperar o próximo ônibus chegar. Essa situação que está acontecendo aqui agora. E a gente lembra, né, Barazal, a orientação de todo mundo, a gente está vendo que a quarentena foi prorrogada, a orientação é para ficar em casa. Apenas aquelas pessoas que precisam trabalhar, que trabalham nos serviços essenciais, devem sair de casa. Então, a orientação que a gente passa aí para a população é realmente utilize o transporte coletivo para evitar essas aglomerações. Utilize o transporte coletivo só se realmente for necessário. É com você, Barazal. Ok, muito obrigado, viu, Fernanda, pelas informações. Olha,